Bom, gente, vamos começar então, né, a nossa pequena fala aqui, oficina, né? É um misto, assim, né, de conversa, de apresentação sobre as diferentes áreas do audiovisual, né? Tudo que você queria saber sobre o audiovisual. Obviamente, o título da nossa oficina aqui é uma provocação, assim, né? Não tem como esclarecer tudo que você queria saber sobre cinema audiovisual em uma hora, né? Talvez cursando um curso de 4 anos como o nosso, né? Mesmo assim, certamente ainda vai ter muitas coisas a esclarecer depois, né? Mas a ideia aqui é a gente dar uma passada, né, e conversar sobre cinema e audiovisual. Nós somos do CRAV, que é o curso de Cinema e Realização Audiovisual da Unicinos. Meu nome é Vicente Moreno, eu sou um dos coordenadores do curso. E estou aqui junto com o Milton do Prado, que é outro coordenador, né? E nós vamos então fazer esse passeio, assim, né, por diferentes áreas do audiovisual e falar sobre nosso curso também aí no meio do caminho, né? O CRAV, né, ele é um curso que existe desde 2003, é o primeiro curso de cinema do estado, do Rio Grande do Sul. Eu sou, inclusive, aluno da primeira turma, né? Fui aluno e depois voltei para dar aula, né? Ele funciona desde 2013, então já há 17 anos em São Leopoldo, no campus São Leopoldo, mas a partir de 2020 a gente começou também a funcionar no campus Porto Alegre. Então, em Porto Alegre ele funciona de manhã e em São Leopoldo ele funciona de tarde, né? São os dois campos, têm estruturas diferentes, mas todos totalmente equipados aí, né? Com um estúdio de gravação, com câmeras, com laboratório de som, né, espaço para fazer animação stop motion, né, câmeras fotográficas também para tirar foto still, né, toda uma estrutura aí que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né, para ensinar e trabalhar o audiovisual. Buenas, gente. Aqui uma fotinha, inclusive, de uma equipe de alunos, assim, né, de um dos curtas que a gente faz, né, isso é uma curiosidade só antes da gente entrar aqui na apresentação propriamente dita, né, o nosso curso é um curso de bacharelado, de 4 anos, né, que tem um foco tanto prático quanto teórico, né. A gente acredita que as duas coisas estão diretamente ligadas, né? Então, enquanto o aluno vai cursando e exercitando uma série de cadeiras práticas, assim, né, por todas as áreas aí, desde produção, direção, roteiro, som, direção de arte, animação, montagem, direção de fotografia, e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas hoje, também vai cursando em paralelo, né, uma série de cadeiras mais reflexivas, né, como história do cinema mundial, história do cinema brasileiro, o próprio documentário, né, se pensa tanto a teoria quanto a prática. Nós temos também teoria crítica de cinema, tem ensaios acadêmicos que são feitos e até mesmo um TCC teórico que é feito no final do curso, né? Mas talvez um dos grandes momentos e um dos grandes diferenciais do nosso curso é o terceiro ano do curso, quando os alunos realmente mergulham aí na prática. E tem uma coisa muito única, talvez única no Brasil, né, que cada aluno dirige um curta, né? Então, todos os alunos, se tiver uma turma de 20 alunos, a gente vai produzir 20 curtas, né? Então, todo mundo vai ter a oportunidade de dirigir o seu próprio curta autoral, né? E os colegas vão também trabalhar aí, não só tu dirige teu curta, como tu trabalha nos curtas dos colegas, né? Então, ou curtas dirigidos pelos colegas, né? Então, tu pode escolher entre todas as áreas que eu citei, tu pode estudar mais um ano se aprofundando nelas e trabalhando nelas. Então, tu pode fazer direção de fotografia dos curtas, tu pode fazer direção de arte dos curtas, som, tu pode fazer um curta de animação, direção de arte, montagem, né? Então, no final dos 4 anos, o aluno sai com uma experiência prática muito intensa, muito rica, né? Não é à toa que os nossos egressos se posicionam muito bem no mercado, a maioria sai com chances de trabalho, né? Inclusive, a gente tem no 4 ano um estágio, né, 2 estágios curriculares, que já é uma forma dos alunos se inserirem nas produtoras, né, e trabalharem. Essa área, né, do audiovisual, assim, para esclarecer também, é uma área que está em franca expansão, assim, né, cada vez mais dinâmica. Vocês devem estar acompanhando, assim, né, que durante a pandemia ficou muito mais difícil filmar e executar produtos audiovisuais, mas por outro lado, talvez a gente nunca tenha consumido tanto audiovisual, né?
na tela do computador, na tela do celular, na tela da televisão, Netflix, os serviços de streaming, né? Então, cada vez mais fazem parte da nossa vida, né? Então, a gente tem visto aí uma área crescente, assim, né? Apesar da crise, que vem se expandindo cada vez mais, assim, né? E fazendo cada vez mais parte da vida das pessoas, né? Então, quem se forma realizador audiovisual aqui no CRAV tem, na verdade, uma gama de profissões aí que pode exercer, assim, né? Desde trabalhar diretamente com a realização audiovisual, assim, nas múltiplas etapas, né? Seja no set de filmagem, na pré-produção, na pós-produção, como também trabalhar com redes sociais, novas mídias, televisão, publicidade, jornalismo, enfim, né? O audiovisual, ele está cada vez mais inserido em diferentes mercados, né? Mas vamos falar então um pouco aí sobre quais são essas possibilidades, quais são essas áreas, e aí eu acho que fica mais claro também quais são as profissões que podem, né, ser exercidas a partir daí, né? Começando lá pelo roteiro, né, que é onde realmente todas as realizações começam, assim, né? O roteiro tem a pretensão aí de ser... pode aceitar ali no lobby, Milton? O roteiro, ele tem a pretensão de ser o guia para todo o resto do processo, né? Onde a ideia começa é onde a ideia é desenvolvida. Mas qualquer processo de roteiro, ele também tem o seu próprio desenvolvimento, né? E seu próprio trabalho, assim, né? Eu, por exemplo, dou aula de roteiro e trabalho bastante como roteirista, né? Principalmente na casa de cinema. Escrevi para a Globo também, uma época. Um último filme que eu escrevi, o Rasga Coração, né, do Jorge Furtado, foi um processo, por exemplo, escrito a várias mãos, né? Então a gente tem uma ideia de que às vezes o roteirista é aquela figura solitária que escreve sozinho, né, num quarto escuro, mas não é bem assim, né? O roteiro também envolve criação coletiva, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, né, de como o audiovisual e o cinema, ele pode às vezes ser feito sozinho e pessoas que são mais tímidas se dão bem em funções mais isoladas, mas ele também tem muito essa ideia de grupo, de criação coletiva, né? Não é à toa que no nosso curso a gente pensou ele para que as turmas evoluam juntas, né? Então todos os alunos cursam todas as cadeiras ao mesmo tempo, né? E vai se criando parcerias e amizades ao longo do curso, que é uma coisa muito bacana para criar coletivamente. Então o roteiro também acontece isso, né? A gente tem tanto o roteirista que escreve sozinho, que tem aquela ideia, que desenvolve primeiro um argumento, ainda uma ideia de uma forma um pouco mais literária, depois começa a trabalhar aí o desenvolvimento de personagem, começa a dividir aquela história em cenas, começa a pensar na estrutura dessa história, se ela vai ser contada em ordem, se ela vai ser contada fora de ordem, né, de uma forma não linear, com flashbacks, com flash forwards, onde é que vão estar os pontos de viradas, qual que vai ser o clímax, né, como que começa, como que acaba, né, enfim, tem uma série de coisas que a gente estuda e trabalha aí para desenvolver histórias, né, até chegar numa versão final, entre aspas, do roteiro. E eu digo final entre aspas porque esse roteiro e essa história, ela continua sendo trabalhada depois na realização, na filmagem, até lá ao final, no processo de montagem, a gente ainda está pensando o roteiro e a narrativa, né? Mas como eu disse, então, o roteirista ele pode trabalhar sozinho em todo esse processo, mas como vocês viram, é um processo bem rico, bem amplo, né? Então, é cada vez mais comum que a gente trabalhe com co-roteiristas, né? E, inclusive, tem essa figura mais contemporânea, assim, que é muito utilizada nas séries americanas de televisão, de internet, de streaming, que é a sala de roteiristas, né? Onde uma série de roteiristas se reúnem, às vezes tem um roteirista-chefe, normalmente tem, e discutem e debatem aquelas ideias, né? Desde as ideias iniciais, quem vão ser os personagens, onde vai se passar essa história, né? Qual o contexto, qual o passado deles, para onde eles vão, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles temem, né? Até realmente aí confeccionar cada um dos episódios de uma série ou um roteiro de longa entre duas, três cabeças, né? Já participei de sala de roteiristas com 7 roteiristas ao mesmo tempo, né? Às vezes é um processo dinâmico, assim, né? Mas também extremamente divertido, intenso, assim, né? E acho que é uma das áreas que muitos se interessam aí por se aprofundar, assim, né? Muita gente, antes de entrar na faculdade, talvez já pense nas suas histórias, já sonhe em filmar, ou já fez filmes no colégio, né? Então, essa área de criação de histórias, que às vezes a gente desenvolve na literatura, na cadeira de redação, na cadeira de teatro, né? Aqui no curso ela tem bastante vazão, assim, né? Vocês vão estudar dramaturgia, vão ter depois cadeira de roteiro, roteiro 1, roteiro 2,
E lá no final do curso tem também a possibilidade de quem quiser se dedicar mais a roteiro, passar um ano inteiro estudando roteiro com uma turma menor e aí desenvolver ou um roteiro de um longa-metragem ou um roteiro de série, né, um projeto de série. Antes mesmo já se trabalha um pouco, né, a confecção de um piloto de série que vai ser filmado pela turma, que também é um exercício bem legal, né? Bom, passando aqui então para direção, né, que é outro também, talvez, das principais áreas que às vezes, né, se tem interesse, mas todas as áreas são interessantes, todas as áreas têm o seu perfil, né, e cada vez mais a gente tem os alunos interessados em diferentes áreas, né. Mas a direção, então, seria a grande responsável estética pelo filme, né, ou por qualquer realização, seja uma publicidade, até mesmo um vídeo para a internet, assim, né. É quem vai criar e conceber o conceito estético que vai nortear aí, né, todos os outros departamentos, né? E a direção também vai ser quem guia esse processo, né? Então, é quem vai se comunicar com os outros membros da equipe para que aquele caminho que foi escolhido seja trilhado, né? Óbvio que o diretor não vai ter todas as respostas, mas ele vai criar esse diálogo aí com os outros para ir concebendo, né, e chegando no filme, né, desde a preparação dele, né, quando tu pega o roteiro e tu começa a pensar como que eu vou filmar esse roteiro, né, como que eu vou transformar essas palavras em imagens e sons, né. Então, esse é o primeiro desafio, que a gente chama de decupagem, né? Que é dividir uma cena escrita no roteiro em planos, em imagens, em enquadramentos, em movimentos de câmera e conceber como isso vai acontecer na tela, né? A partir desse planejamento que a gente parte aí para escalar os atores, para ensaiar os atores, que é um processo maravilhoso, assim, quem já fez oficina de teatro sabe o quão divertido, o quão intenso, o quão potente pode ser, né, trabalhar com atores, trabalhar com pessoas, né, e fazer toda essa preparação junto com a equipe para chegar na filmagem e conduzir as filmagens, né, o diretor é aquele que fica ali no vídeo assiste, vendo a imagem que a câmera está captando, vendo se a interpretação dos atores está indo para uma direção interessante, né, trazendo estímulos para os atores, né, trazendo estímulos para toda a equipe ali para captar, né, aquela imagem de acordo, né, com o que foi planejado ou com o que está surgindo na hora, que às vezes é mais interessante do que foi planejado, né. E ele vai seguir supervisionando aí esse processo criativo até o filme estar pronto, né. Então, na montagem também segue se criando, né, na música, no som, isso é um processo contínuo, né. Aí eu sempre listo ali no final ali algumas funções, né? Mas no caso aqui a gente tem o próprio diretor, mas tem também o assistente de direção, que é o braço direito do diretor, tem o continuista, né? Que faz a continuidade, que cuida para que aquela história faça sentido, que a relação entre os planos faça sentido, né? Que também é uma função extremamente importante, né? Como eu disse aqui no curso, a gente tem a cadeira de direção e a gente tem também esse ano a mais, assim, para exercitar as áreas, né? E aí, direção é uma das áreas que a gente considera obrigatórias, então cada aluno dirige seu próprio curta. Então, mesmo que tu não tenha sido diretor de algum dos produtos que são feitos antes de chegar nesse terceiro ano, né? E aí a gente tem videoclipe, mini curta, a gente tem animação em stop motion, a gente tem documentário, a gente tem piloto de série. Então, são uma série de oportunidades para tu trabalhar nas múltiplas funções. Mas quando chega nesse terceiro ano, todo mundo vai dirigir seu curta. Porque a gente acredita que, mesmo que a pessoa não queira ser diretor, eu sou mais tímido, eu não gosto tanto de trabalhar com pessoas, não me interessa, ou eu já sei o que eu quero, eu sou apaixonado por som, sou apaixonado por fotografia, sou apaixonado por direção de arte. Mas a gente acha que a experiência de dirigir o seu próprio curta, né, de conceber, de coordenar a equipe, acaba tornando, né, todos os profissionais mais melhores e com maior noção do processo, né? Então, mesmo que eu tive um colega na minha turma, né, eu fui aluno lá da primeira turma, antes de virar professor, que entrou no curso já sabendo que queria fazer som, né? Mas ele fez o seu curta, né? E aí o curta dele era uma espécie de videoclipe com uma relação com música, levou para o lado que interessava a ele. Mas aquela experiência para ele foi extremamente rica, né? De conseguir dirigir ali o seu próprio curta, o que na maioria dos cursos de cinema no Brasil é muito raro, né? Porque tem uma turma grande, um, dois vão dirigir, os outros não vão ter essa chance, né? Bom, passamos aqui então para produção, né? Que é aí o coração prático, né, da execução do filme, assim, né? A gente costuma dizer, assim, né, que quem gosta de gincana vai gostar de produção, assim, né? E é impressionante como as pessoas se apaixonam aí pela produção audiovisual, assim, né?
Eu trabalhei com um sujeito que era gerente de uma financeira, ele nunca tinha trabalhado com cinema, e ele foi para um set, né? E quando ele viu aquela máquina de um monte de gente funcionando, aquelas coisas acontecendo, ele estava ali só para ajudar, né? E aí deram para ele uma tocha, porque ele tinha que queimar uma casa para filmar uma sequência, né? E ele ficou tão orgulhoso depois de botar fogo naquela casa e ver aquilo na tela, né? Que ele estava por trás de tudo aquilo, daquela organização, que ele nunca mais saiu. Ele trabalha como produtor até hoje, largou a economia, né? E ficou no cinema. O que, aliás, acontece com muita gente. Quando prova o gostinho ali, né? Se apaixona, assim, né? Assim como aqueles que também lá no colégio já sonham em fazer cinema, em trabalhar com audiovisual, que gostam de videoclipe, que gostam de imagem, talvez aqui encontrem o seu lugar, assim, né? Foi assim comigo, né? Saí do colégio e quando cheguei no curso foi uma espécie de Alice no País das Maravilhas, assim. Mas enfim, né? O que é a produção, então? A produção é essa área que é a grande responsável prática, né? Se a direção era a grande responsável estética pelo filme, pela realização, a produção é a grande responsável prática, né? Porque é a produção que vai planejar, que vai orçar, que vai organizar, que vai executar todas as etapas aí, né, do filme. Desde a pré-produção, que é quando o filme está sendo planejado, até a filmagem, e mesmo seguindo depois na pós-produção, na finalização desse filme, né? Então ela dá conta de tudo, assim, né? Então, desde criar lá o projeto, de fazer o orçamento, ver quanto vai custar cada coisa, quais são as necessidades do projeto, né? Inclusive agir criativamente junto com o diretor, junto com o roteirista e pensar, não, a gente não tem dinheiro para isso, mas a gente pode fazer aqui, né? Vamos de repente buscar uma outra locação, vamos fazer uma parceria aqui, vamos, né? Então tem um lado empreendedor, um lado criativo na produção que é muito bacana também. Depois faz a contratação da equipe, faz a gestão dessa equipe, né? Planeja e executa as filmagens, que é uma grande operação de guerra, uma grande gincana, né? Uma gincana organizada, não é uma correria, né? A gente espera sempre que seja organizada. E segue com o projeto até ele terminar, né? Então, depois, quando termina a filmagem, faz aí também uma prestação de contas, organiza tudo que foi gasto, o que não foi gasto, né? O que sobrou de dinheiro, o que não sobrou, até finalmente fazer a venda e a distribuição dos filmes, né? Porque um curta, mesmo um curta universitário, ele tem uma possibilidade de ter uma carreira, né, gente? A gente não tem tantos espaços para ver curta, mas hoje com a internet cada vez mais está comum, o próprio YouTube, e a gente tem toda uma carreira de festivais, né? Que é um mundo que às vezes quem está no colégio não conhece, mas que é extremamente fascinante, né? Que é a possibilidade do teu filme passar em múltiplos lugares, às vezes em lugares distantes no mundo, né? Inclusive tu viajar junto com o filme, né? E conhecer a Índia, a Coreia, né? A gente teve um filme aqui no CRAV, que era um documentário feito no segundo ano, se chama Se Essa Lua Fosse Minha, que primeiro foi para o Festival de Gramado, aqui pertinho, né? Ganhou o prêmio principal do Festival de Gramado, foi para o Festival de São Paulo, a Mostra Internacional de São Paulo, ganhou o prêmio da Mostra Internacional de São Paulo, e depois lá em São Paulo foi visto por um curador holandês e acabou passando no Festival de Roterdã, na Holanda, né? Então, né, o filme não acaba quando termina a filmagem ou quando termina a montagem, ele ainda tem essa última etapa que é ser visto, né? Que é colher os frutos dele, quer negociar, quer passar numa televisão, quer passar no Netflix, né? A gente tem também já séries de ex-alunos, por exemplo, que estão no Netflix, como a Necrópolis, Alce e Alice, né? São duas séries produzidas por ex-alunos do CRAV, que já estão ali com contatos, né, nos serviços de streaming e produzindo também conteúdo para a televisão, para a internet, né, para ser vendido nesse outro meio. Então, a gente tem aí várias, toda uma cadeia de funções, né? Desde o produtor executivo, que é o que manda em todos, que contrata todos, até o diretor de produção, que é quem vai executar esse planejamento, né? E lidar diretamente com a equipe, até os assistentes de produção, o produtor de set, o platô. O platô é uma espécie de produtor que coordena o set de filmagem ali, né? Então, também rende muitas possibilidades de trabalho aí a produção. Fotografia aqui, né? Uma área bem fascinante, assim, né? E que a gente também tem muito carinho aqui dentro do curso de realização audiovisual, né? Porque dentro do curso a gente trabalha não só com a cinematografia, com a fotografia de imagens e movimentos, mas também a gente faz questão de ter uma cadeira que é inicial, que logo que o aluno entra no curso ele faz, que é de fotografia still, né? Fotografia parada, fotografia tradicional, né? Porque a gente considera que é nesse processo que tu vai aprendendo a pensar o quadro, a pensar a luz, a pensar uma série a composição, né? Uma série de coisas que depois tu vai usar na imagem em movimento, né? Então, logo na entrada do curso, o aluno já mexe na câmera, tanto a câmera de vídeo quanto numa câmera de fotografia tradicional,
né, faz um ensaio autoral, que é muito legal também, uma forma de já ir expressando, né, o que a gente deseja, o que a gente teme em imagens, né, e depois pode seguir essa trilha aí, né, da direção de fotografia, né, que é uma trilha muito bacana. Então, falei lá da direção ser o grande responsável estético, da produção ser o grande responsável prático, e a fotografia é o grande responsável técnico pelo filme, né? Por que responsável técnico, né? Porque é o departamento de fotografia que vai, enfim, se responsabilizar pela captação da imagem, né? Essa captação, ela não começa ali só na hora de setar a câmera e filmar, ela começa antes, né? Tem toda uma concepção de como vai ser a imagem do filme, como vai ser a luz. Depois tem o que a gente chama de desenho de luz, que é pensar em cada ambiente como que vai ser a luz, né? Eu vou usar aqui essa luz que está vindo lateral da janela, eu tenho aqui uma lâmpada na minha frente que traz uma luz para o meu rosto e que compensa a luz que vem da janela, né? Ou eu vou fechar tudo e vou deixar bem escuro e vou usar só a luz do celular, né? Tem todo um desenho aí que é criativo, né? Então, normalmente quem se interessa por direção de fotografia até vai estudar, às vezes, como que os pintores renascentistas iluminavam os quadros, né? Se estuda isso na nossa cadeira, inclusive, né? Caravaggio, como é que era a luz nos quadros do Caravaggio, como é que eu posso reproduzir isso? E como que eu posso executar isso tecnicamente, né? Quais são os equipamentos, quais são os tipos de refletores, como é que eu reproduzo o efeito de uma televisão no rosto de uma pessoa ou de uma fogueira, né? É toda uma coisa quase professor Pardal, assim, né? De estudar os equipamentos, de estudar as luzes, de criar, inclusive, novos mecanismos para gerar luz, para capturar a imagem. E, obviamente, a operação da câmera, o enquadramento, todo esse cuidado técnico aí de como registrar a imagem, né? Que vai ser depois elaborada e editada na montagem, né? Então, aí a gente tem o diretor de fotografia, que é esse grande responsável, que concebe, que desenha a luz, mas a gente também tem o operador de câmera, que é fundamental, né? Que vai ali fazer a operação de câmera, executar os movimentos, acompanhar os atores, né? Fazer câmera na mão. A gente tem os assistentes de câmera que ajuda ali a montar o equipamento. Um equipamento de câmera tem um monte de gente em volta, a gente às vezes não sabe. Tem um foquista que faz foco. E tem até agora uma função mais moderna, né, que se chama o engenheiro de imagem, assim, que é um cara que entende ali da câmera, de como a imagem está sendo captada, e ele vai para o set fazer um acompanhamento tecnológico, né? Então, normalmente, quem gosta de tecnologia, mas quem gosta também de imagem, de fotografia, se interessa muito por essa área, assim. Seguindo aqui, então, gente, a gente tem arte, né, que é todo um departamento enorme aí, né, para pensar o que está na frente da câmera. Porque se a direção de fotografia ilumina e capta o que está na frente da câmera, tem esse departamento para pensar, bom, o que vai estar na frente da câmera? Então, desde os cenários, os figurinos e mesmo a composição de todos esses elementos, né, a paleta de cores, né, como que isso vai estar estabelecido, né? Se vocês já viram, por exemplo, um filme do Tim Burton ou já viram um filme do Wes Anderson, são filmes com uma direção de arte extremamente elaborada, né? Em que é pensado cada um daqueles detalhes, cada um daqueles objetos, cada um daqueles figurinos, né? Daquelas cores. Por que que essas cores são assim? Por que que eu vou usar o vermelho e aqui eu vou usar o verde, né? Ou no Tim Burton ali, naquela estética mais gótica, aqueles cenários distorcidos, a maquiagem às vezes, né? Também não naturalista, os cabelos, né? Tudo isso é um pensamento de elaboração do que está na frente da câmera, né? Um pensamento de elaboração da imagem. Quem faz isso é o departamento de arte, né? Coordenado aí pela direção de arte, né? Então, é essa ideia de tem um roteiro ali abstrato, mas agora a gente vai ter que trazer corpo, a gente vai ter que trazer matéria para isso que estava na abstração, no roteiro, né? Então vai fazer a concepção disso também, tudo parte de uma ideia, tudo parte de um conceito. Por isso que a gente insiste que as cadeiras teóricas são importantes, porque é pensando as coisas que a gente consegue executar, né? Depois se cria, produz os figurinos, né, as roupas que os atores vão usar, faz aí a construção de cenários, adereçamento dos cenários, produção de objetos, né, do que vai ser manipulado, né. É também uma área riquíssima, assim, que a gente tem cada vez mais alunos e alunas, né, que entram já com interesse por isso, né. Tem uma grande inserção no mercado também, né, não são tantos profissionais que trabalham com isso no estado, né, então, normalmente os alunos que saem com isso têm uma grande possibilidade aí de empregabilidade também, assim, né? Avançando aqui, então, para o som, gente, né? Mais uma área.
o som, né, a gente costuma dizer assim que é impossível pensar e falar em audiovisual, né, e esquecer que nós temos áudio aí, não é só visual. Às vezes as pessoas focam muito na imagem, na fotografia, no que está sendo captado e esquecem no que elas estão ouvindo, no que vai ser contado pelo som, né? Então tem todo um universo aí para ser explorado no som que precisa ser priorizado também, né? E que precisa ser pensado, né? Porque é através do som que a gente cria atmosferas, né? Que a gente provoca sensações e que a gente conta também histórias, né? Porque o som, ele é, sim, extremamente narrativo, né? Se a gente pegar um filme como Resgate do Soldado Ryan, ou qualquer filme de guerra, mas, enfim, qualquer filme, na verdade, né? O desenho de som, aquela ambiência sonora, ela está contando uma história, ela está criando um entorno, ela nos absorve, ela nos envolve, né? Ela nos provoca. Então, pensar o som de um filme é um processo também delicioso, assim, né? E vai desde uma concepção de desenho de som, né? Que aí inclui tudo que vai ser ouvido na faixa sonora, né? Até as funções específicas, como fazer a captação de imagem, de som no set, né? Com o boom, com os microfones, com lapela, pensar quais são os microfones, onde posicionar, pegar o melhor som possível, né? E depois, na parte da pós-produção, editar esse som que foi captado, fazer Foley. Alguém sabe o que é Foley? Foley é efeito de sala, ou seja, todos aqueles efeitos sonoros que são acrescentados posteriormente, que a gente nem sabe que foram acrescentados quando a gente vê o filme pronto, né? Então, ruído de passos, ruído de roupa, e às vezes, assim, ruído de soco, né? Tem um diretor gaúcho aqui, o Denilson Ramalho, que super adora esse processo, assim, né? Se diverte, ele faz filmes de terror, inclusive tem um filme agora, O Morto Não Fala, mas, né, como que tu vai fazer o som ali de uma serra elétrica na pele, né? Tu não vai serrar a perna de uma pessoa, né? Então tu começa a pensar assim como reproduzir esse som, né? Então ele levava às vezes taco de beisebol pro estúdio, né? E batia numa almofada, daí misturava isso com uma madeira quebrando e aí criava um som de osso, né? Quebrando, né? Dá para te criar milhares de coisas, assim. É um processo criativo também, mais do que as pessoas imaginam. Dublagem, que é outra coisa que a gente exercita aqui no curso, também faz exercício de dublagem, até chegar nessa última etapa que é a mixagem, que é uma espécie de orquestração de todos os sons, né? Incluindo aí música, falas, efeitos, foley, ruído, né? Então tem toda essa etapa, né? Quem trabalha com som e quem entra interessado com som, por som no curso, pode ser tanto uma pessoa que vai trabalhar bastante no set, então tá lá nas filmagens, né, nessa gincana, captando, segurando o microfone, que é uma coisa até bastante física, assim, ou ouvindo o som que está captado no set, como técnico de som, mas pode ser também alguém que trabalha no ar-condicionado, sentado numa cadeira que nem a minha aqui, editando sons, pesquisando sons, equalizando as coisas, fazendo esse processo de gravação de sons e criando, né? Então também dá toda uma gama aí de possibilidades, até trabalhar com música, né? Se a pessoa quiser. Montagem, né? Estamos já chegando aqui nessa etapa de pós-produção, né? Quando já foi tudo levantado, foi tudo filmado, e aí agora a gente vai trabalhar esse material filmado, né? Então, a montagem talvez seja das áreas mais abstratas aqui, difíceis de entender, né? Quando eu entrei no curso, eu queria muito direção e roteiro. Direção e roteiro, porque eu quero fazer, eu quero realizar minhas ideias. E o Milton, que está aqui comigo, foi meu professor de montagem, né? E aí, quando eu tive as primeiras aulas de montagem, eu me apaixonei, assim, né? Porque eu vi que é nesse processo posterior de organizar as imagens, de articular, de selecionar, que grande parte da criação ainda está acontecendo, né? O poder da montagem, que é difícil de entender, mas quando a gente coloca a mão na massa, é fantástico, gente. Porque a gente pode recontar a história, a gente pode reorganizar a história, a gente manipula a interpretação dos atores, a gente manipula o ritmo, a gente manipula as intenções, a gente manipula, inclusive, o sentido das imagens, né? Então, é quase como brincar de Lego, assim, né? A gente tem aquelas pecinhas e a gente começa a fazer múltiplas combinações com elas no computador, né? E vai chegando em resultados diferentes, assim, né? Nos dá um poder muito grande, assim, né? Então, essa etapa é, uma vez que está terminada a filmagem, realmente limpar esse material, selecionar quais foram as melhores imagens captadas, dar uma ordem para elas e começar a pensar nos pontos de corte, né? Como que eu saio de uma imagem para outra, como que eu articulo, como que eu junto, como que eu, né, somo, como que eu subtraio, né? Como que eu crio sentido a partir desse monte de material. Porque quando a gente filma fora de ordem, a gente não filma na sequência do roteiro, a gente filma na sequência que é mais conveniente para a produção, né? Se eu tenho várias cenas no colégio e uma cena no curso de inglês,
Eu não vou filmar o colégio, depois vou lá no curso de inglês, depois eu volto pro colégio. Não, tu filma tudo que tá no colégio, depois tudo que tá no curso de inglês, tudo que tá em casa. E é na montagem que a gente dá ordem para isso, né? Então a gente recebe o material caótico, né? Todo fora de ordem, e é nesse processo que a gente vai realmente dar forma ao filme, né? Ali que as coisas vão ser decididas, talvez pela última vez, né? Por isso que normalmente é na montagem que se fecha totalmente o roteiro, né? Eu falei que lá no início começava o processo, é na montagem que termina, né? E aí também tem uma série de pessoas que trabalham nessa etapa, né? Desde o montador, que é esse principal articulador das imagens, até o assistente de montagem, que vai fazer a limpeza do material, que vai auxiliar o montador, até depois a etapa que a gente chama de pós-produção, de finalização, né? Que é o colorista, quem vai fazer, manipular as cores da imagem, né? Para fazer a correção de cor. E às vezes é uma pessoa, inclusive, aí ligada à fotografia, ligada à arte, né? Que pesquisa cores, que gosta de cores, que gosta de pensar paleta. Até um artista de efeitos especiais, né? De VFX, que vai às vezes criar uma coisa que não estava ali, apagar uma coisa que estava, né, fazer composições digitais, tirar um fundo verde, colocar ali um planeta que não existe, né, fazer essas composições. E até finalizar completamente esse produto para ele estar pronto para ser assistido. Né? Então tem muita coisa que acontece entre a filmagem e um filme ser visto, que as pessoas nem imaginam, né? Que é um processo que aí pode levar muito tempo, até anos, se for, por exemplo, um filme de animação, às vezes são anos fazendo aquele processo. Né? E por fim, gente, chegamos aí à última que a gente vai ver agora, que é a animação, né? Que é também uma exclusividade, na verdade, do nosso curso, né? Só nenhum curso ali na Grande Porto Alegre tem aula de animação, e o nosso tem não só aula durante os períodos normais de animação, a realização de um curto em stop motion, como também depois tem a possibilidade do aluno escolher a animação como especialidade e estudar mais um ano inteiro de animação, fazer um curta de animação. Né? Então a gente se orgulha muito assim de ter essa área no curso assim, e é uma área também que fascina os alunos, né? Logo no primeiro ano, no final do primeiro ano, os nossos alunos que estão agora estão realizando um stop motion, né? Que é essa animação de bonecos, essa animação de massinha, né? Que é extremamente trabalhosa, mas muito divertida, assim. Então, a gente tem o que a gente chama de live action, que é a filmagem com pessoas reais, mas a gente tem daí toda essa possibilidade da animação, né? Que envolve múltiplas técnicas aí de criar histórias através de imagens em movimento, imagens animadas. Desde o stop motion, que é essa animação de bonecos, né? Que a gente faz o boneco, cria o esqueleto do boneco, desenha ele e vai movimentando um pouquinho a cada foto e vai tirando fotos que depois, quando tu põe elas em sequência, se animam, né? Certamente vocês já viram animações stop motion. Mas a gente tem também rotoscopia, que tu filma alguém e depois tu pinta sobre a imagem. A gente tem animação de recortes, né? Que tu movimenta ali recortes para fazer aquele movimento na imagem. Animação 2D tradicional, né? Aqueles filmes da Disney clássicos, Bela e a Fera, Rei Leão, que são desenhados no papel e aí escaneados e colorizados, até a animação 3D, que é o que vocês estão acostumados a ver na Pixar, na DreamWorks, né? E mesmo na Disney hoje em dia, que a gente trabalha no curso também, que é a modelagem de personagens 3D para depois animar eles com movimento, né? A gente, inclusive, a nossa última animação 3D passou e ganhou o prêmio de direção de arte no Festival de Gramado desse ano, né? Sopa no Ar, que é uma animação bem divertida com legumes assassinos, assim. Enfim, e aí também tem toda uma série de profissões que podem ser desempenhadas a partir disso. Gente, estamos chegando aqui ao final desse nosso passeio. Eu quero guardar também um tempinho, né, para vocês poderem fazer perguntas, poderem esclarecer aqui comigo e com o Milton, que somos coordenadores do curso, né? Mas só trouxe aqui algumas fotinhas aqui das turmas, né, que a gente formou. Como eu disse, o curso de realização audiovisual existe desde 2003, ou seja, a gente está há 17 anos aí formando turmas, né? Esses alunos estão muito bem inseridos no mercado. Eu diria que eu sou um exemplo, na verdade, porque eu me formei em 2006, na primeira turma, e eu acho que desde que eu me formei eu não parei de trabalhar até agora, né? Às vezes as pessoas têm essa preocupação, mas a pessoa consegue emprego formado em audiovisual? Olha, eu mais recuso trabalho do que consigo aceitar, assim, né? Óbvio que não vai ser sempre assim, né? Vão ter momentos de baixa, porque a gente é muito mais profissional liberal do que contratado, mas também tu pode trabalhar contratado numa produtora, numa empresa grande, inclusive, né? Para produzir audiovisual, para pensar cada uma dessas áreas, né? E uma coisa que eu gosto muito no audiovisual e no cinema é que eu costumo dizer que tem para todo mundo, né? Tem para todos os gostos.
Porque a pessoa que é mais calada, que gosta de computador, que gosta de tecnologia, que não quer ficar muito em contato com os outros, pode daqui a pouco ir lá para montagem, para o desenho de som, para mixagem e mesmo para animação, né? Enquanto aquele que é mais falante, que gosta de movimento, que gosta de dançar, que gosta das pessoas, talvez vá para a direção, gosta de trabalhar com atores, né? Aquele que gosta de gincana, que quer fazer as coisas acontecer, que quer sempre estar em diferentes lugares, fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo, vai para a produção, né? Aí a gente tem esses que gostam da imagem, que vão para a direção de fotografia, que vão para a direção de arte, né? Que gostam de artes plásticas, que gostam de teatro. Então, a gente tem, de certa maneira, aí uma gama de possibilidades, né? Do roteiro, da literatura, da criação de histórias, né? E eu aconselho sempre também os alunos que entram no curso que o mais legal é que a gente vai experimentar todas elas, né? Quem entra no curso vai passar por todas essas áreas, vai estudar todas essas áreas e praticar um pouco de cada uma delas. E ainda vai ter essa chance de, no terceiro ano do curso, pensar, tá, eu vou fazer meu curta, tenho a direção de um curta, eu produzo outro curta, mas eu ainda posso escolher 2 áreas para estudar mais um ano inteiro e me especializar, né? Então, eu vou poder escolher entre som, direção de fotografia, animação, roteiro, direção de arte, e animação, acho que essas que eu talvez tenha passado, e montagem, desculpa, né? E aí tu ainda vai poder exercitar mais essas áreas, assim, né? Que vai fazer muito mais diferença depois também para tu se inserir no mercado como qualquer uma dessas profissões, como qualquer uma dessas funções, seja no cinema, na televisão, na publicidade, no jornalismo, numa empresa, nas redes sociais, no Instagram, né, no YouTube, cada vez mais também alunos saem trabalhando para canais grandes do YouTube também, né, que hoje em dia é uma fonte de renda bem considerável. Buenas, gente. Acho que é isso, né? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Então, acho o Milton agora, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa, a gente também abre totalmente aí, gente, podem falar, tanto pelo chat, quem for mais tímido, mas quem quiser abrir o microfone e fazer perguntas para nós, fique à vontade. Eu vou aproveitar aqui, gente, e colar no nosso chat aqui as redes sociais do curso. A gente tem tanto um vídeo ali de apresentação do curso que tem vários professores falando, foi gravado agora durante a pandemia, como a gente tem também o site do curso, onde tem o currículo. Nós temos o nosso Instagram, que, aliás, sigam o nosso Instagram, Crave Unicinos, tá? CRAV Unicinos. Ali tem posts diários, assim, com atualizações sobre o curso. Tem também nosso canal no YouTube, que a gente tem ali 10 curtas feitos por alunos que vocês podem assistir, podem dar uma olhada também, né? Além do Facebook, enfim. Mas acho que hoje em dia vocês devem usar mais Instagram do que Facebook, né? Eu, pelo menos, sou assim. Obrigado, Vicente, pela apresentação, foi super completa. Eu deixaria para eles, eu até tentei incentivá-los ali no chat para falar, mas né, talvez eles estejam pensando, tem alguém escrevendo. Não, tem gente digitando ali. Coloquei meu e-mail também, o Vicente pode colocar, né? Então, além desses canais aí de redes sociais, tem nossos e-mails. Sugiro verem aquele vídeo ali, que eu acho que completa isso que o Vicente falou, só que sendo apresentado por cada professor, né? E claro que o curso é bem mais que isso, né, gente? Em termos de formato, de atividades, toda uma área teórica que a gente não entrou muito em detalhes aqui, mas, em resumo, nós somos um curso aí com experiência desde 2003, o único bacharelado em audiovisual, cinema da Grande Porto Alegre, né? Então, eu acho que é um curso bastante intenso, assim, nesses 4 anos de grande produção, seja audiovisual, seja teórico, trabalho escrito, né? É um curso no qual a gente acredita bastante. Coloquem, o pessoal está botando aí as cidades. A gente se deu conta ano passado que a gente chegou, sem contar documentários, stop motions, esses produtos que vão sendo feitos ao longo do curta, só dos curtas finais, esses do terceiro ano, que cada aluno dirige um, a gente chegou já a 300 curtas ano passado. Né? Já são, enfim, né, mais de 250 alunos formados. Então, a gente costuma dizer até, curioso, quando lança um filme gaúcho, a gente olha ali na equipe para ver quantos cravianos, que é como a gente chama os ex-alunos do Crave, estão na equipe, né? E normalmente a gente conta ali uns 10, às vezes 15 até, dependendo de onde foi feito o filme, assim, né? Porque nós temos alunos trabalhando com direção de fotografia,
Inclusive, o Bruno Polidoro, que é professor de gestão de fotografia, foi meu colega na primeira turma, né? E dirige aí uma série de longas, tá sempre trabalhando, assim, né? Mas a gente tem também, por exemplo, dois dos principais desenhistas de som do estado foram também alunos do curso, assim, né? O Thiago Belo e a Gabriela Bervian. O Thiago Belo, acho que já teve uns 3 ou 4 filmes no Festival de Berlim, por exemplo. Olha aí, tem alguém do Leonardo da Vinci. Alfa ou beta, Gilda? Eu estudei no Leonardo da Vinci Alfa. Alfa. Acho que eu conheço a Gil e o Tomás. Então, a gente tem gente aqui, sempre lembrando, né, o Vicente, eu acho que falou rapidinho ali no início, a gente tem o curso nas duas sedes, né? Em São Leopoldo, que ele funciona pela tarde, em Porto Alegre, ele funciona pela manhã. Mas ele está exatamente o mesmo formato, os currículos são iguais e, sei lá, 95% dos professores são mesmo, né? Então, a diferença aí vai de comodidade, ou quem quer ter a experiência do campus de São Leopoldo, que é um campus mais tradicional, no sentido, né, de universidade. Então, por exemplo, a gente tem uma turma de São Leopoldo agora que tem uma aluna de Porto Alegre. Claro que a gente está, durante a pandemia, num outro formato, que deve ser um formato que vocês enfrentaram, vocês estão voltando aí às aulas, mas enfrentaram ou estão enfrentando, que é esse formato que é mais online do que presencial, né? Mas aos poucos a gente já teve bastante, desde outubro a gente está tendo vários exercícios práticos presenciais, e se planejando aí para que no ano que vem, mesmo que a gente no primeiro semestre ainda não tenha vacina, a gente tenha mais atividades práticas, né? Com tudo combinado, com o acordo de todo mundo e com muito estudo. A gente começou só em outubro, desde março a gente estava online, 100% online. Em outubro a gente viu que era o momento certo ali. Outubro ou final de setembro? Agora eu estou na dúvida. Acho que foi final de setembro, né? Não, de setembro a gente voltou. Pessoal, dúvidas? Aproveitem aí o tempo. Qualquer pergunta de qualquer tipo, não se acanhem. Por Pode não voz. ser sobre curso, pode ser também sobre. Já que o título da oficina era tudo que você queria saber sobre audiovisual, né? Se vocês tiverem alguma questão também que queiram saber, assim, né? Como é que se faz isso? Como é que funciona tal função? Podem perguntar também. Por voz, por chat, com imagem, sem imagem, perguntas sobre o curso, sobre a vida. O Júlio está escrevendo alguma coisa. Como é o trabalho no set? Nossa, a Isadora colocou ali. O Júlio está escrevendo. Como funciona o sistema da Cecília? São perguntas diferentes. Hoje eu vou responder ali a primeira do Vai. set só, né? Gente, o trabalho de set é super dinâmico, né? Porque a gente tem normalmente 12 horas por dia de filmagem, então tem que fazer aquilo render, né? Parece muito 12 horas, mas não é tanto assim, né? A gente leva normalmente aí entre 5 semanas para filmar um longa-metragem, e aqui no curso a gente filma os curtas em 2 diárias, né? Então são 2 diárias de 12 horas para fazer um curta-metragem de 15 minutos. Parece assim, meu Deus, quanto tempo para fazer 15 minutos só. Mas tem cada elaboração de cada imagem, né? Com toda a equipe dividida em cada uma das suas funções, no som, na câmera, que leva tempo mesmo, né? Mas é muito divertido. Set é uma coisa muito viciante até, né? Porque uma vez que a gente experimenta ali o gostinho de filmar, depois a gente não quer parar, assim, né? Então, normalmente tem muita gente que gosta ali do set e depois segue trabalhando com funções de set, assim. Estou respondendo a Cecília ali, o Vicente falou o set é muito viciante, concordo com ele, mas eu não gosto do set, então quem não gosta do set também tem sua vez ali, né? E aí eu vou inverter a pergunta, peço licença, Cecília, porque tem a ver com o que eu vou falar, né? O Júlio pergunta ali de edição, profissional de edição, que não é pode ser uma pessoa que não está nunca no set, por exemplo. O nosso curso tem 4 anos, tá, Júlio? Você vai ter aula de montagem já no primeiro ano, depois no segundo de pós, no terceiro ano tem a aula de especialidade em montagem, que tudo isso envolve edição. A gente conversa bastante sobre isso lá. Então, talvez tu queira perguntar, eu posso começar a trabalhar antes de me formar? Sim, tu pode começar ali fazendo estágios, tem gente que faz estágio já a partir do segundo ano, né? O terceiro já é mais difícil, porque o ritmo é bastante intenso, mas também é possível. Mas o nosso curso completo
ele tem 4 anos. O Vicente falou, tu tem 2 especialidades obrigatórias, direção e produção, e 2 optativas, né? 2 opcionais. Essas 2 opcionais, uma delas pode ser montagem, mas tu só tem esse título ali depois de 4 anos com o curso completo, mas tu pode começar a trabalhar antes. Já o sistema de bolsas, que a Cecília perguntou, a gente tem assim, são praticamente 2 universos diferentes, né? Um é o sistema de bolsas ProUni, que aí tu tem todas as restrições né, de bolsas do ProUni, tem que ter estudado em escola pública no ensino médio, etc, etc. E tu tem um sistema de crédito educativo, que aí a Unicinos trabalha com 3 sistemas de crédito educativos diferentes. Esses sistemas estão ligados ao banco, acho que Bradesco, Caixa Econômica e o Pra Valer, que é uma coisa específica, e aí tem todo um sistema de pagar uma parte e depois que se forma continua pagando, né? Esses são os sistemas. E bolsa para quem vem do Colégio Anchieta, não sei se tem alguém aí, que tem algum colégio ligado à rede, também tem essa possibilidade de bolsa. Nesse semestre, teve um desconto para os alunos que continuaram do primeiro para o segundo semestre, um desconto de 5% em função das aulas à distância da pandemia. Não sei dizer se vai ter esse desconto no ano que vem, né? Isso é uma decisão que não passa nem por mim, nem por Vicente, não passa pelos coordenadores. Não sei se te respondi, Cecília. O que mais, gente? Uma particularidade que eu não sei se a gente deixou claro, assim, né, que uma diferença do CRAV em relação a outras graduações é que normalmente quando tu entra numa graduação, tu olha a grade e tem várias cadeiras, né, e aí tu escolhe, esse semestre eu vou querer cursar essa e essa, 2 cadeiras ou 3 cadeiras. O CRAV não funciona assim, né. Como a gente acredita que o cinema e audiovisual é uma coisa que é feita em grupo, então a gente precisa dos grupos, a gente precisa das turmas sempre, né, trabalhando junto, e como os nossos produtos são um cruzamento de várias cadeiras, porque imagina, tu vai fazer um piloto de série, piloto de série não é feito só na cadeira de televisão, né? Ele é feito na cadeira de roteiro, na cadeira de direção, na cadeira de produção, né? Mas também vai ter direção de fotografia, vai ter som, vai ter construção de cenário. Então as cadeiras se juntam todas aí para trabalhar juntos. Ou seja, quando o aluno entra no curso, ele cursa, na verdade, os semestres, que a gente chama de produtos de aprendizagem. Então já é um pacote fechado, assim. Então tu entra e cada semestre tu cursa 7 cadeiras ao mesmo tempo, né? Então, isso acontece aí nos primeiros 2 anos do curso, sempre 7 cadeiras a cada semestre, até chegar nesse terceiro ano do curso que a gente explicou rapidamente aqui, em que o aluno daí pode optar quais ele quer se aprofundar, né? Daí sim tem uma escolha ali para customizar, digamos assim, e já vai ter experimentado todas as áreas, vai ser um pouco mais fácil de determinar, não, eu quero estudar mais montagem, eu quero estudar mais som, eu quero mais direção de arte, eu quero mais animação, né? E aí o 4º ano do curso, que já é um ano de saída, digamos assim, que o aluno está fazendo o TCC teórico e os estágios já entrando no mercado, trabalhando, se posicionando, participando de sets profissionais, né? Que aí é outra experiência, assim. Gente, uma coisa também que eu queria esclarecer, quem não fez as perguntas aqui, porque ficou tímido, vocês podem falar com a gente em outros espaços. Se vocês mandarem e-mail, mas também se vocês mandarem mensagem no Instagram, né? Repito ali, o Instagram do curso é o Crave Unicinos. Se vocês mandarem mensagem no Instagram do Crave, chega na gente. Então a gente pode iniciar um chat por ali, ou pelo Facebook também, bem fácil. Então assim, pintou uma dúvida, esqueci de perguntar, ou fui olhar o currículo do curso e fiquei com dúvida, ou fui olhar as bolsas e não entendi. Manda uma mensagem pra gente ali, que a gente ajuda a esclarecer também. Uma coisa que eu acho legal também de a gente falar é um pouco sobre, né, até resgatando o início ali da fala do Vicente, é um pouco do espírito do curso, assim, né? Lá no documento que rege o curso, ele diz que o curso está centrado em 4 princípios. Claro que eu vou falar aqui para vocês, se vocês forem estudar com a gente, vocês vão ver que isso vai estar espalhado e misturado nas cadeiras, né? Mas esses princípios são o princípio artístico, o princípio de reflexão, o princípio dos produtos e o princípio das carreiras, né? Então a gente tenta dosar esses 4 aspectos, esses 4 princípios em todas
em todas as disciplinas que vocês vão fazer, as mais práticas, as mais teóricas, só que, claro, em proporções diferentes. Então, é um curso que a gente gosta de mostrar e ressaltar a organização, de como ele prepara o profissional para o mercado, como já foi colocado aí, que é uma preocupação de todo mundo, né, como foi a pergunta do Júlio ali, mas o princípio, digamos que está lá no início, é o princípio da criatividade, né? A gente está dentro da escola da indústria criativa, que é esse setor da Unicinos que compõe alguns cursos. Eu diria que talvez o nosso seja o mais representativo disso, né? Então, os alunos têm liberdade para escrever o curta. Ele tem parâmetros, né? Os curtas têm que ter até 15 minutos, tem que ter tantos dias de filmagem, mas não tem nenhuma restrição de tema, por exemplo, embora ele tenha que discutir com os professores o andamento dos curtas, né? Uma coisa que a gente preza do início ao fim do curso é justamente esse aspecto artístico mesmo, de expressão que ele tem, que está lá na base de tudo. Isso sem pensar, sem faltar, sem deixar de pensar que o aluno tem que refletir sobre, né, o que é aquilo que ele está produzindo, a relação dele com a sociedade, o que é que ele vai fazer do futuro dele, que tipo de produto ele vai gostar mais de trabalhar, isso também. Mas no princípio de tudo está o que a gente gosta de fazer, a gente entra, né, num curso de cinema. Eu não fiz cinema, né, eu estudei jornalismo, não tinha curso de cinema no Rio Grande do Sul, na época tinham pouquíssimos no Brasil, nos anos 90. Mas era o que eu queria fazer, assim, né? E esse curso, eu acho que ele dá um conhecimento super amplo, assim, de todos os processos criativos, né? Que ficou bem claro ali com a apresentação do Vicente. É legal tu lembrar isso, né, Milton? Porque acho que a gente já está tão imerso na coisa que a gente esquece, assim, né? O quanto privilegiado é poder cursar, estudar cinema e trabalhar com cinema, com audiovisual, assim, né? Eu sou suspeito para dizer, né? Mas eu acho que é uma coisa muito boa que a geração de vocês, a minha geração já pegou, assim, né? Que é o que a gente atualmente associar não só ao trabalho, à obrigação, a uma carreira e pensar, meu Deus, só posso fazer medicina e direito, mas associar trabalho com prazer, né? Pensar que o que eu vou fazer da vida é algo que eu gosto, né? Então eu gosto de séries, eu gosto de filme, eu gosto de criação, eu gosto de imagem, eu gosto de fotografia, eu gosto de teatro, eu gosto de arte, né? Então isso é uma profissão. Isso é uma possibilidade, né? E é uma possibilidade de se desenvolver como artista e de encontrar aí um sustento, um meio de se desenvolver também uma profissão, uma carreira. Olha, a live está sendo gravada, né? Eu não sei como é que vai ser a disponibilidade desse link, mas Gilda, pode depois escrever para a gente, assim, né? Ou deixar teu contato aqui no chat, que a gente pode dar um jeito de te mandar, então, depois para tu assistir inteiro. De qualquer jeito, Gilda, a gente pode te mandar isso, mas o vídeo que o Vicente colocou ali em cima, ele tem muito a ver com a nossa apresentação. Não é exatamente a mesma coisa, mas vale a pena, de repente, dar uma olhada também, e aí depois a gente disponibiliza essa gravação para ti. Eu reenviei ali os nossos links, então. E, enfim, fiquem em contato com a gente, podem seguir ali o Instagram, a gente sempre tem postagem todos os dias, praticamente, assim, né? E, inclusive, tem um tipo de postagem que é Conheça o Crave, e aí vai falando um pouco sobre cada cadeira, né? Mais ou menos o que a gente estava conversando aqui, mas com mais detalhes, tem perfil dos professores, tem até vídeos, assim, para vocês verem como são as nossas animações, as coisas que a gente realiza, os eventos que a gente organiza, né? E notícias de cinema também, quem gosta de cinema pode ficar informado, ele tem tanta coisa acontecendo agora online que vocês não imagina, às vezes a gente não fica sabendo, assim, né? Mas com a pandemia nos permitiu aí acessar festivais do Brasil inteiro, do mundo todo, tudo na tela do computador, assim, né? Então tem muita informação boa ali também, vale a pena seguir. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma colocação, acho que a gente vai encerrando. A gente tem um teto aqui que a gente já passou, né? Tem gente que quer ver, o Júlio ali saiu porque queria ver outro curso. Mais alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Não, podem nos procurar depois por e-mail, Instagram, outra coisa. Certo? Acho que é isso, então. Acho que é isso, gente. Obrigado pela atenção aí e ficamos em contato. Podem falar com a gente aí que a gente responde. A coordenação fica muito direto em contato com os alunos e também aí com futuros alunos, né? Então foi um prazer conversar com vocês.
nos falamos. Até mais, um abraço. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.